Os esportes olímpicos sempre dão um show aos nossos olhos, mas como é que é fisicamente possível que aconteça? Por que o pessoal do nado artístico não afunda na piscina? Como o skate sobe junto com o pé de quem está em cima dele? Essas e outras perguntas você resolve aqui no Sabe Ciência. Graduada em mestre em física pela UFABC, atual doutoranda pela USP e recém-chegada da Dinamarca. Ela estava em uma experiência sanduíche na Universidade de Copenhague. Sua pesquisa é em teoria de computação quântica topológica. Bem-vinda, Bruna, nossa convidada de hoje. Opa, oi, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda ao nosso Ah, canal. Mas, Bruna, o que é computação quântica topológica? Tecla SAP para o seu currículo. nome de doido, né? Não, eu acho melhor explicar em duas partes, assim. O que é a computação quântica e o que é o topológico, né? A computação quântica, basicamente, tem muito a ver com computação, assim, tradicional, que é entender os zeros e uns e como que você faz com que esse monte de peças, né, transistores tal, vira um computador, faça as coisas. Só que a gente agora vai usar elementos quânticos. Então é complicado de falar de elementos quânticos, mas uma coisa mais clara, né, porque ele se aplica de várias formas na computação quântica, é que você tem na quântica o fenômeno de superposição, né? Alguma coisa pode estar em mais de uma situação ao mesmo tempo, que é aquela história do gato de Schrödinger, né? Que não sei se ele é familiar com o gato de Schrödinger. Já ouvi falar dele, né? Aquela história dele tá morto e vive ao mesmo tempo, né? Isso, isso. É basicamente isso. A ideia do gato de Schrödinger é só uma ilustração assim do que seria o fenômeno de superposição. Você está em duas situações que você não deveria estar ao mesmo tempo. E que quando é observado, muda para ou vivo ou morto, ou algo assim. Mas existe essa situação de e, né, de vivo e morto ao mesmo tempo. E no nosso caso, que a gente vai ter algo como nos computadores você tem os bits, os zeros e uns, né, que é o ligado, desligado, da corrente passando ou não, que a gente vai usar para fazer operações lógicas da computação, e a gente vai ter qubits, né, bits quânticos, que vai ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Então, grosso modo, é meio como se a capacidade computacional aumentasse por causa disso. Tem muitos detalhes, né, mas geralmente a gente pensa em algoritmos em específico, né, porque você tem todo mundo fala, nossa, será que a computação quântica vai quebrar os bitcoins, por exemplo? Não é bem assim, né? Ela funciona para algumas coisas e outras não. Então, mas tem muita promessa interessante, né? Por exemplo, contas que levariam muito tempo, tipo modelar moléculas, né? Que é um negócio que são várias partículas, muito complicado, vai ser algo que vai ser acelerado. É algo que você comprovadamente já sabe que é um dos tipos de algoritmo que vai ser acelerado, sabe? Então, a computação quântica é você conseguir, basicamente, no estado, né, que está agora, trazer isso para a realidade. A gente tem todo esse conceito, toda essa ideia, mas aí ou a gente tem muitos poucos qubits, ou então os efeitos da temperatura ainda são, né, a gente tem que estar em temperaturas bem baixas para funcionar, e qualquer interferência dá problema. A gente está num estado aí de melhorar, principalmente a questão dos materiais, né? E aí meio que entra a outra parte, que é o topológico, né? O topológico tem a ver com materiais topológicos, são certos tipos de material. E a topologia é uma área da matemática, não vou entrar muito assim, mas os materiais topológicos são materiais que exibem esse tipo de característica, e uma das formas de você fazer computação quântica é essa forma topológica, que é a forma que, por exemplo, a Microsoft está investindo. Ah, sim, que legal. Então, nós estamos aqui porque você estava na Dinamarca falando sobre isso. Como é que foi a sua experiência fora do país? Como é que foi? Vocês. Como é que foi? Tudo. Ah, foi bem exótico pelo fato de ser na pandemia, né? Quase que não me aceitaram lá. Ah, brasileira. Ah, Ixi, nossa, foi complicado. A gente você estava. levou a fama, né?
É. Gente, em janeiro, acho que foi algumas semanas antes de proibirem brasileiros de verdade, assim, tá complicado. Ixi. Mas, e aí, por muito tempo, ficou fechada as coisas, só que a Dinamarca conseguiu vacinar relativamente rápido, então. Mas, assim, fora isso, meu trabalho é teórico, então muito do que eu fiz lá foi conhecer mais o grupo. E esse grupo em particular, eles têm relação com a Microsoft. E por isso foi o motivo para eu querer ir para lá, que esse grupo da Universidade de Copenhague está relacionado com a estação da Microsoft que trabalha com computação quântica topológica. Eles têm muitas pessoas em comum. E então foi super legal estar por dentro e participar das reuniões e saber exatamente o que está acontecendo, né? Ter uma noção que vai além de só ler papers e só ler as notícias, você vê realmente o que está pegando ali com o pessoal e entender para valer, assim, acho que isso foi muito rico. Apesar das dificuldades da pandemia, isso foi super legal. Realmente, nossa, imagina, deve ter sido uma super experiência para você. Você voltou agora há pouco, né? E já arrumou um espacinho para trazer pra gente aqui a sua experiência, então nós agradecemos. Opa! Mas então nós estamos aqui hoje para falar sobre a física das Olimpíadas. As Olimpíadas que estão rolando agora, já vão terminar no domingo dia 8. Mas sempre muito rápido, né? Tivemos muitas premiações, muitas histórias emocionantes. E você chegou a. Seus esportes favoritos das Olimpíadas? Você tem um especial assim que você fala, putz, acho que talvez não só por motivos físicos, né? A física desse esporte te fascina, assim. Nossa, tem muito esporte que eu acho a física incrível, mas eu acho que os que eu gosto mais, ginástica artística, adoro, acho lindo, é bonito e tem uma física interessante. Eu gosto de tiro ao alvo também, que eu acho legal, eu tentei também alguma vez e deu mais ou menos certo. Falei, nossa, será que é isso? Claro que não. Tentei uma vez na vida. Mas é muito legal. E também, quase todos você consegue achar uma física interessante. Agora, skate, né? Uma modalidade nova, veio junto com o E, surf esse ano. E já nossa fomos senhora. medalhados também. Uhum. Inclusive, esse é o primeiro esporte que eu queria falar com você. Mas espera aí, você vai achar uma coisa estranha, porque os próximos vídeos não serão vídeos das Olimpíadas, embora a gente esteja falando de esportes olímpicos. Isso é porque as imagens das Olimpíadas têm direitos autorais muito restritos, então a gente não pode passar eles aqui. Mas ainda são esportes olímpicos que têm a mesma física. E belas apresentações também, então aproveite! Quando ela vai subir, assim, levanta o pé e o skate vai com ela. Aí ela gira, o skate vai continua junto com ela. Como é que isso acontece? Você vê naquele vídeo assim que o movimento já estava indo para cima, entra um diagrama de forças, né? Ver para onde que está indo as forças, a força não, vai, a velocidade dela está indo para cima e para o lado. Então ela acaba gerando uma velocidade, né, na diagonal. E o skate também. Apesar de ela sair do skate, o skate ainda está com essa velocidade, né? Então quando ela volta, claro que é uma questão de precisão, ela consegue se equilibrar ali, ainda bem, pra gente, né? Mas é incrível, porque não adianta saber a teoria, porque, assim, eu fui tentar andar de skate e nada fazia sentido. Não conseguia parar no lugar. Foi realmente muito É boa. muito estranho, quando você tá no skate, você... A noção que você tem, tipo, que agora você tá andando num chão que é móvel, Aham. é muito estranho. Mas é muito legal, muito incrível. Agora, o difícil é que você tem que dar um impulso ali e você não vai cair. Você sabe que não vai cair, justamente por essa questão de que você está na inércia junto com o skate. Mas na Aham. cabeça você ainda está achando que você está no chão e você vai cair. Aham. Eu, né? Skate é muito legal. Que outras propriedades físicas você acha que poderia estar envolvida nesse também também no skate? Muito do que se faz no skate envolve aquele tipo de forma, assim, que é tipo uma cuia, né? Você faz, eu esqueci o nome.
Ah, sim, na rampa, você diz? Geralmente as pistas de skate tem uma forma Ah, de cuia, ou uma rampa, ou algo assim. É basicamente você tem conservação de energia. Você tem energia potencial, que é uma energia que exatamente é potencial, tipo, ela vai estar em potência ali, né? Então, ela é proporcional à altura que você tá, então lá do início da rampa, e quando você desce, vai ganhando velocidade. Por quê? A tua energia potencial vai virando energia cinética, que é a energia que é relacionada com a velocidade. Isso porque a gente tem na física que existe essa conservação de energia. A energia total, que é a soma de cinética e potencial e possivelmente outras coisas, ela tem que conservar o tempo inteiro. Então, se você tem uma alta potencial, é a mesma coisa com relação a, por exemplo, montanha-russa, né? A montanha-russa, ela sempre tem que começar a tua primeira subida ali, né, que vai a força, a primeira subida, ela tem que ser a maior, que é a subida que vai impulsionar o resto. Que, inclusive, é algo muito parecido com o skate. Por que a gente não cai quando a gente está ali em cima, né, naquele primeiro loop que você tem do, da montanha-russa? Porque você está indo inercialmente junto com ele, tem a questão da força centrífuga e tal, mas a questão é, você tem essa energia potencial suficiente para que isso dê certo. Se você estiver vindo de muito baixo, você não tem energia potencial suficiente, você vai fazer o loop e vai cair. E é por isso que, em geral, se você tem ali a altura certa, você pode ficar tranquilo que tua montanha-russa teu caminho na montanha-russa tá de boa. você falou também Pronto. de energia potencial e cinética, né? Qual é a diferença das duas? Tem, sem querer entrar muito em fórmula, mas você pode pensar, a potencial ela é proporcional à altura. Então, se você está num prédio ali, na parte mais de cima, mais de baixo, você está com mais energia potencial em relação ao chão do que se você estiver no andar mais para baixo. Energia cinética é energia relacionada ao movimento, então ela está proporcional à velocidade, no caso, velocidade ao quadrado. Isso se aplica em várias coisas. Se você solta, você está com pêndulo assim, você solta aqui de cima, você vai ver ele ganhando velocidade. Quando ele chega aqui, ele vai ter a velocidade zero, vem até aqui, a velocidade está convertendo em potencial, vai parar de novo, velocidade, potencial, por aí vai. Tudo isso porque a gente parte do pressuposto de que a energia vai conservar. Ah, sim. Legal, bacana. O nosso próximo esporte é o nado artístico. Peguei esse pedaço da apresentação dela porque mostra essa câmera embaixo da água, né? E aí a gente consegue ver ela fazendo esse movimento assim, né? Pra ficar com essa parte pra cima da água, da perna. Ela acaba fazendo esse movimento aqui com a mão, pra ela não afundar, né? Então, assim, se você entra, aí depois ela gira pra conseguir descer. Mas se a gente entra na água, às vezes a gente afunda, e às vezes a gente para. O que acontece quando a gente está na água? Por que a gente tem aquela sensação de leveza, mas é tão difícil de se movimentar? Então, sobre o nado, né? Sobre esse vídeo em particular, tem duas coisas interessantes. Primeiro, esse movimento que ela faz, né? Que parece que ela está se debatendo, que de novo, é uma questão de equilíbrio de forças, né? Você tem a força da gravidade para baixo, né? Sentido, né? O centro da Terra, mas a força de empuxo, que é uma outra força que tem a ver com fluidos, né? Ela vai estar apontando para cima. Então, o que ela está fazendo é usar a força muscular dela para dar uma ajudada no empuxo, para ela conseguir se manter naquela altura, né, contrabalanceando a gravidade por mais tempo. Uhum. E a outra coisa interessante é o jeito que ela fica menorzinha, né? Ela se encolhe o corpo dela de forma em que ela começa a ir para baixo, girando bonitinho, que envolve o conceito de conservação de momento angular. Né? Você vê isso em vários esportes, várias situações assim, que envolvem giro, essa questão de que se você
tá mais aberto, o seu corpo tá mais aberto, você gira mais devagar, ou mais fechado, gira mais rápido. Tem isso no balé, por exemplo, né? Nos movimentos de balé. Aham, aham. E é Isso, um pouco. Oi. isso a gente vê também no nosso próximo esporte, que é da ginástica artística, né? Ah, Ah, sim, é um dos que mais usa. então, tem o vídeo da moça que ela vai, ela faz esses giros, né? Aí a gente consegue perceber que quando ela tá com a perna aberta, ela gira um pouco mais devagar do que quando ela tá com a perna fechada. Sim, sim. É o mesmo princípio também para o nado. Quando você está dando o primeiro pulo ali, você tem que nadar. Uma das coisas que conta ponto quando você está pulando em direção à água é a quantidade de piruetas que você consegue dar naquele tempo entre pular da prancha e cair na água, né? Uhum. E aí o que eles fazem é tentar dar esse primeiro pulo com um giro suficiente e depois manipular a distribuição da massa no corpo para conseguir girar o mais rápido possível naquele tempo. Aham. E é um pouco difícil de explicar sem fórmula, mas a ideia é mais ou menos do conservação de momento angular, assim como conservação de energia, é, tipo, você tem uma certa quantidade de momento angular, que é essa unidade aí, tipo, ele é mais ou menos representa a resistência do corpo a girar ou não, sabe? Aham. E isso se relaciona de forma tal, né, de explicar sem fórmula, que depende da distribuição da massa do seu corpo, ou do corpo qualquer, em relação ao eixo que está girando. Então, se você está, por exemplo, numa cadeira de escritório, você está sentado girando e você está com a perna para fora ou para dentro, o eixo que está girando é ali aquele centro da cadeira, né? Uhum. E as suas pernas para fora, você está distribuindo massa mais para fora. Isso aumenta o teu momento de inércia, que é uma outra quantidade, e diminui a tua velocidade angular. Uhum. Então, é esse equilíbrio entre o momento de inércia, que é a distribuição do eixo da massa em relação ao teu eixo de girar, com a velocidade angular, que é a velocidade ali de você girando, né? Uhum. De forma tal em que se uma aumenta, a outra diminui. Então, se você está com mais massa para fora, tua velocidade vai mais devagar, e vice-versa. E é nisso que você consegue fazer esses movimentos fluidos de forma a conservar essa quantidade que é momento angular. Mas, Bruna, o que acontece quando o ciclista ele tá lá correndo na pista e aí ele consegue ir em cada vez lugares da pista mais íngremes, né? Então, assim, se ele parar ali, ele com certeza vai cair, mas ele estando em velocidade, ele consegue passar tranquilamente. E por que isso acontece? É por culpa da velocidade que a gente consegue? Nossa, é muito impressionante mesmo. O vídeo assim, de ciclismo realmente é quase vertical o jeito que eles fazem. É muito parecido com, por exemplo, aquele Globo da Morte, assim, de moto, que você Sim. tá girando e tem que ir muito rápido e você dá uns giros muito loucos, de cabeça para baixo. Mesma coisa também com montanha-russa, né? A parte que você está dando loop mesmo e fica de cabeça para baixo. Quer dizer, você precisa de uma certa velocidade, apesar de ser assustador você ficar numa alta velocidade, você precisa de uma velocidade de forma a contrabalancear a força para você cair, né? A gravidade. É Aham. tudo um equilíbrio de forças. Então, você tem uma velocidade ali na direção do raio, né? Na direção que está circulando a pista, Uhum. ela tá gerando essa força aí que tá contrabalanceando a força da gravidade. Isso é o mesmo princípio para qualquer coisa que gira e qualquer coisa que está em órbita também. Né? A órbita dos planetas é basicamente um equilíbrio de uma força radial, né? Ou seja, no sentido do raio, para frente ou para fora de um eixo, uma força tangencial, que é uma força que está girando. Se você imaginar um círculo, ela está indo junto com o contorno do círculo. Uhum. E é difícil de explicar só falando, mas
Tudo na física clássica, assim, você consegue pensar em termos de equilíbrio de força. Na água, é geralmente empuxo e gravidade. E na água, em outros fluidos, né, empuxo, gravidade, ou resistência do ar, gravidade. E em movimentos giratórios, né, em movimentos de giro, geralmente é isso. É a força que a gente chama de centrípeta ou centrífuga, dependendo de se ela está indo para fora ou para dentro. Bom, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigada, Bruna, por ter respondido as nossas dúvidas. Muito sucesso para você, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. E não deixe de se inscrever no canal. As informações dos projetos da Bruna, podcast e site, estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe de se inscrever, dar o like, comenta, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo! Se inscreva no nosso Obrigada a canal. vocês.